Bom, podemos fazer tantas coisas na vida. Tudo. Nos ocupamos com tantas coisas ao longo do dia. Fazemos projetos, realizamos sonhos, realizamos grandes coisas, mas muitas vezes em tudo quanto fazemos, muitas vezes tropeçamos em algo que nos inquieta muito. E o que mais nos inquieta é que em meio à nossa força, à nossa capacidade produtiva, à nossa capacidade de realização, o que nos incomoda muito é que vemos a nós mesmos diante das nossas próprias fraquezas. E o que fazer diante das nossas fraquezas? O que fazer com as minhas fraquezas? O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos: o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer, este faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que fazer se de muitas formas já prometi tantas vezes mudar e não consigo? Quantas vezes já fiz promessas de tantas coisas e não as cumpro, não consigo realizá-las? O que fazer quando na minha força vejo que em mim mesmo não há bem algum que me faça convencido de que posso alguma coisa? A Bíblia diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece, mas eu não posso com as minhas fraquezas. Elas muitas vezes são maiores que eu. Elas muitas vezes são maiores que a minha mente, que o meu pensamento, que o meu desejo. O ser humano, quando foi colocado no Éden, ele possuía uma grande intimidade com Deus. Ele desfrutava da comunhão perfeita com Deus. Conversava com Deus todos os dias pela viração do dia. Mas infelizmente a desobediência rasgou a alma humana por sua própria atitude. E esta desobediência gerou uma morte, uma separação entre o homem e Deus. E o homem, então, separado de Deus, foi levado para fora do jardim do Éden. E fora do Éden, ele não podia mais desfrutar daquela intimidade que tinha com Deus no Éden. Daí para frente, o homem começou a inventar os meios mais diversos para se aproximar de Deus. E aí o homem começou a inventar os primeiros altares, os primeiros sacrifícios. Caim e Abel ofereciam sacrifícios a Deus. Depois veio Sete, veio Enos, e eles começaram a invocar o nome do Senhor, sempre tentando se aproximar de Deus de alguma forma. Caim, Abel, Sete, Enos, Noé, Tera, até que chegou em Abraão. Abraão então também aproximava-se de Deus com sacrifícios, oferecia um cordeiro, um novilho, sobre a lenha, num altar de pedras, e era assim que se buscava Deus. Se esforçava para apaziguar a alma, os conflitos do coração. Depois de Abraão, Deus formou um povo chamado Israel, e a este povo deu um sacerdócio. A este povo Deus fez com que a possibilidade da presença de Deus se fizesse palpável aos homens mais uma vez. Porque desde o Éden até a época de Moisés, não havia mais como ter a presença de Deus entre os homens. E aí Deus mostrou a Moisés um tabernáculo e mandou que Moisés construísse um tabernáculo. E depois que foi construído o tabernáculo e instituído o sacerdócio, Deus desceu numa nuvem e encheu de glória aquele tabernáculo. E durante 38 anos no deserto, os judeus adoravam a Deus através de sacrifícios, e este lugar que vocês estão vendo neste desenho era o tabernáculo, era o lugar da presença de Deus. Ninguém podia se aproximar desta cerca, e ao se aproximar tinha que estar com um sacerdote que levava o novilho até o altar. Dali do novilho do altar, ele lavava as mãos na pia da purificação, depois entrava naquela tendazinha que era chamada de lugar santo. Mas naquela tenda havia um impedimento, havia um lugar ali dentro daquela tenda que era extremamente dedicado ao Senhor, o Santo dos Santos, e somente o sumo sacerdote entrava naquele lugar uma única vez por ano, para a propiciação dos pecados de todo o povo de Israel. Imagina que mão de obra para se chegar à presença de Deus. Que mão de obra oferecer um sacrifício ali no altar, levar uma gota de sangue para colocar no propiciatório que estava na tampa da arca da aliança.
E isto somente uma vez por ano. Todos os pecados deveriam ser confessados e expurgados no sacrifício. E durante centenas e centenas de anos, Israel fez esses sacrifícios para agradar a Deus de alguma forma. E os sacerdotes eram esses intermediários entre o homem pecador e Deus. Eram os sacerdotes os intermediários, como ainda hoje muita gente pensa que os sacerdotes continuam sendo intermediários entre o homem e Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas temos um que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, Jesus Cristo. Ele é este sumo sacerdote. Mas quem é Jesus Cristo? Em Hebreus capítulo 1 diz que antigamente, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, falou-nos destes últimos dias pelo Filho. Quem é Jesus Cristo? Se os sacerdotes eram frágeis e limitados também nas suas próprias fraquezas, se os sacerdotes cometiam erros, pecados, deslizes, de toda sorte, porque eram humanos, quem é Jesus Cristo? Em Jesus Cristo você precisa aprender duas coisas. Em Jesus Cristo está a humanidade de Deus, e em Jesus Cristo está também a divindade do homem. Está em Jesus Cristo estas duas coisas. A humanidade inteira de Deus está presente na pessoa de Jesus, e a divindade humana está em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é a prova concreta de que é possível você retornar a ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. Jesus é a prova concreta de que é possível Deus tocar de novo no nosso mundo, na nossa vida, na nossa terra. É possível porque Ele, Jesus Cristo, é a expressão exata do ser de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, vamos ler comigo o que diz, todos comigo? Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus Cristo não é apenas uma tenda, Ele tabernaculou entre nós, Ele armou o seu tabernáculo entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a divindade pura e perfeita se humanizou em Jesus, para que a humanidade pudesse se divinizar. Deus se fez homem para que o homem possa voltar ao sonho de Deus, porque em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo, pode habitar esta duplicidade, absolutamente Deus e absolutamente humano. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, leia bem forte comigo, o que é que diz? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mais uma vez, portanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus plenamente, e Jesus é homem plenamente. Não falta nada em Jesus da nossa humanidade, Ele tem tudo. Jesus teve nascimento, Jesus teve hormônios, Jesus teve crescimento, Jesus teve sentimentos, Jesus teve fome, teve sede, teve sono. Jesus pôde amar pessoas, Jesus foi acolhido por pessoas e foi rejeitado por pessoas. Jesus chorou a morte dos seus amigos, Jesus sofreu a angústia da alma, Jesus sofreu seus medos, suas inseguranças, Jesus vivenciou seus momentos de solidão, seus momentos de isolamento também. Jesus viveu momentos da companhia de multidão, e às vezes viveu momentos com alguns amigos, 12 ou um pouco mais, mas Jesus teve também intimidade com 3 dos seus melhores amigos, Pedro, Tiago e João. Jesus viveu todas as nossas dimensões humanas. Por isso vemos, como diz em Hebreus capítulo 2, versículo 9, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos. Quem? Jesus Cristo, um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte,
Ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus, Ele, Jesus Cristo, provasse a morte por todos os homens. Ele não somente experimentou os afetos e os desafetos, Ele não somente experimentou as amizades e o afastamento das amizades, Ele não somente experimentou as vicissitudes humanas, mas Ele também experimentou o maior de todos os inimigos do homem, que é a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Pois tragada foi a morte pela vitória de Jesus. Por isso Jesus Cristo se aperfeiçoou em nós, naquilo que Ele fez por nós. Em Hebreus capítulo 5, versículo 9, o que é que diz? Diga comigo: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Leia mais forte comigo: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Isto é o que Jesus se tornou, o autor da nossa salvação. Sacrifícios eram repetidos diariamente, cultos eram repetidos diariamente, mas o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus Cristo ofereceu-se uma única vez, e de uma vez por todas, o justo pelos injustos. Ele foi oferecido uma única vez na cruz do Calvário, e experimentou a morte por todos os homens, para que nós possamos entender esta verdade. Vamos ler comigo esta verdade em Hebreus 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram? Como vamos negligenciar uma tão grande salvação? Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido, escute bem uma coisa: Jesus cumpriu toda a exigência da justiça divina. Ele se tornou humano para fazer o que humano algum pode fazer. Ele tomou a minha humanidade para que eu possa tornar-me de volta para o Deus meu Criador. Ele se fez homem para que nós pudéssemos encontrar o caminho de volta para Ele. A palavra de Deus nos diz isso: nós viemos de Deus e para Ele voltaremos através de Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 2, versículo 11, o que é que diz? Leia comigo: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que Ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Para um pouquinho para tu pensares nisto. Jesus Cristo não é somente o Deus eterno que se fez carne, não é somente o humano perfeito, mas Ele realizou uma obra tão completa na cruz do Calvário, que Ele não se envergonha de te chamar de irmão, de me chamar de irmão. Ele é teu irmão. Jesus Cristo é o meu irmão. Ele não tem vergonha. Eu sei que alguns têm vergonha de chamar o seu irmão de irmão. Eu sei que alguns às vezes se afastam dos seus irmãos, porque às vezes nós assumimos uma postura de sermos mais justos do que a justiça, de sermos mais santos do que os outros, de sermos melhores do que os outros, e às vezes agimos com intolerância no meio cristão onde vivemos. E temos às vezes vergonha de chamar o nosso irmão de irmão, porque às vezes alguns têm um testemunho tão duvidoso, não é tão estranho. Mas Jesus não tem vergonha de chamar você de irmão. O grande problema é, se Ele é meu irmão, por que eu não tenho força suficiente para vencer minhas fraquezas? E o que eu faço com as minhas fraquezas? O que eu faço com as minhas tentações e as minhas fraquezas? Porque eu creio em Jesus, mas muitas vezes quando eu digo que sou forte, eu estou fraco. O apóstolo Paulo disse em certa ocasião que por 3 vezes ele orou a Deus para que Deus tirasse dele um espinho na carne. Ele pediu a Deus para tirar um espinho que incomodava a sua carne, e Paulo reconhecia que esse espinho foi dado para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se orgulhasse.
Ele pediu a Deus 3 vezes, e aí Jesus Cristo falou para ele, disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Aí Paulo descobriu uma coisa. Ele disse: então de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por amor do Evangelho de Jesus, porque quando estou fraco, eu sou forte. Diga isto comigo: quando estou fraco, eu sou forte. Há uma diferença aí. Fraqueza na vida humana sem Deus será sempre fraqueza, será sempre tropeço. Fraqueza na vida humana com Deus é circunstancial, é passageiro. Porque quando estou fraco, eu sou forte em Cristo Jesus. Se você confiar na sua própria força, você é fraco, é constantemente fraco. É só uma questão de tempo para tropeçar e cair. Mas se você tiver em Jesus a sua confiança, você pode estar fraco, mas é forte. Você pode ter uma contingência de fraqueza, mas o Senhor é a minha força, é o meu cântico e a minha salvação. Por isso, o que eu vou fazer com as minhas fraquezas? Não vou me amaldiçoar, não vou murmurar, não vou esmurrar-me e dizer, como Paulo disse: miserável homem que sou. Ele estava dizendo isso porque ele não conseguia vencer a fragilidade da sua humanidade. Mas Paulo disse uma coisa: em Cristo Jesus nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz isso, e você vai repetir bem forte comigo: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Escute o que eu vou lhe dizer. Se você entrou aqui nesta noite moído, fragilizado, mais estragado que arroz de terceira, moído no coração e na alma por causa dos seus próprios tropeços, das suas próprias fraquezas, dos seus próprios erros, dos seus próprios medos, escute o que a palavra de Deus nos garante: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Achegue-se a Deus, é a palavra que diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que fazer com as suas fraquezas? Alguns dizem assim: meu irmão, se você estiver tropeçando, Deus não vai ouvir você. Alguns dizem assim: se você não tiver sem pecado, Deus não vai ouvir você. Outros dizem assim: se você não estiver forte espiritualmente, Deus não atende a sua oração, porque Deus só atende a oração dos fortes. Nunca, isto não é verdade. Deus não só atende a oração dos fortes. A palavra de Deus diz que Elias, um homem de Deus, em Tiago capítulo 5, versículo 17, diz o que? Leia comigo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. Mas Tiago está dizendo que Elias era um homem. Pare desta ideia de achar que os outros sejam mais santos que você, ou de achar-se tão indigno de levantar os olhos para Deus. Alguns caem num extremo, ou chegam na arrogância da vaidade espiritual, como Jesus conta que um dia num templo, um homem estava dizendo diante de Deus: graças te dou, ó Deus, porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço bem, eu dou esmolas. E teve a ousadia, Jair, de olhar lá da frente para um homem que estava lá atrás e dizer: e não sou como aquele pecador que está ali. Tem alguns que caem na soberba da vaidade espiritual, do orgulho espiritual, de acharem-se melhor do que todos os demais.
Mas Jesus disse que aquele homem que estava lá no último lugar do templo não ousou sequer levantar os olhos para o céu, apenas bateu a mão no peito e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus um dia curou um homem que era cego de nascença, e os religiosos chegaram para aquele ex-cego de nascença, chegaram para aquele homem e fizeram um montão de perguntas, e eles chegaram para aquele homem com um conceito, um diagnóstico fechado: dá glória a Deus, porque sabemos que Deus não ouve a pecadores, e se alguém te curou tem alguma coisa errada, porque este homem é pecador, nós sabemos. E sabe o que aquele ex-cego disse? Se é pecador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: é que eu era cego e agora vejo. Você tem medo das suas fraquezas? Tem medo de se aproximar de Deus por causa das suas fraquezas? Por causa das suas quedas? Jonas estava no fundo do mar, na barriga de um peixe, achando que era o último homem da terra. E de lá ele orou e Deus ouviu o seu clamor. Elias estava escondido numa caverna, depois de fugir e achar que estava sendo perseguido. E Deus disse a ele: Elias, tem 7.000 homens que não dobraram seus joelhos perante os outros deuses. Filho, você tem medo de chamar por Deus nas suas fraquezas? Eu sei que nas suas fraquezas você se sente constrangido, envergonhado, se sente cabisbaixo. Mas muitos, por causa das suas fraquezas, acham que Deus virou as costas para ele e acham que Deus não mais vai acolhê-los. O que eu vou fazer com minhas fraquezas? Vou chegar-me diante do trono da graça, porque a palavra de Deus me garante isso em Hebreus 2,17. Vamos ler comigo, quem conseguir ler? Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, diga a última frase bem forte: ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele é poderoso para estender a mão ao caído e levantá-lo outra vez. Ele é poderoso para tirar aquele que está num tremedal de lama, num poço de perdição, no mais profundo abismo. Ele é poderoso para ir até o mais profundo abismo, estender a sua mão de poder, levantar você da podridão, da lama, do pecado, da miséria, levantar você, colocar você sobre uma rocha e dizer: tu és meu filho. Ele é poderoso para te erguer outra vez. Ele é poderoso para te restaurar outra vez. Ele é poderoso para perdoar os teus pecados. Ele é poderoso para socorrer. Portanto, se tu estás fragilizado, quebrado, moído, triturado, escuta, Jesus te trouxe aqui para te dizer: eu não mudo. Ele é o mesmo imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e permanece para sempre. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que não conhece derrota, que não conhece fracasso. Ele é aquele que rompeu os grilhões da sepultura. Ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você vivamos em novidade de vida. Portanto, o que fazer com as minhas fraquezas? Vou entregar-me à fé, vou entregar-me a Ele em duas atitudes: a fé que pode todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Leia comigo Hebreus 11, versículo 6, o que diz? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que fazer com as minhas fraquezas? Vou levá-las pela fé nas mãos de Deus.
Vou entregar minhas fraquezas pela fé nas mãos de Deus. Vou colocar minhas limitações pela fé nas mãos de Deus. Vou entregar a minha vida, o meu coração, o meu caminho nas mãos de Deus. Amém? Esse é o bom. Amém. Porque eu vou entregar nas mãos de Deus a minha fraqueza, minha fragilidade. Mas tem outra parte. Porque para vencer a sua fraqueza, não é uma questão de fé. Pela fé, somos salvos em Cristo Jesus. Pela fé alcançamos misericórdia. Mas tem uma outra coisa. Vou entregar nas mãos de Deus a minha fraqueza e vou obedecê-lo no que Ele quer que eu faça no meu dia a dia. Fé é crer no invisível, é ouvir o inaudível e é fazer o impossível. Mas é a obediência que vai fazer a diferença na sua vida. Tu não podes com as tuas fraquezas, mas poderás com a tua obediência vencer as tuas próprias fragilidades. Se não podes vencer as tuas fraquezas pela tua força, vence-a pela obediência. Não estou aqui nesta noite para apontar tuas fraquezas, mas eu estou aqui para dizer-te, se tu creres, Ele socorrerá as tuas fraquezas. E se tu te dispuseres a obedecê-lo, Ele te fortalecerá. Enquanto ouvirmos este cântico, este louvor, se tu tens enfrentado tuas lutas com as tuas fraquezas, com tuas fragilidades, e entendes hoje que podes crer nele, confiar nele e obedecer a ele, então sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por ti. Ou fica em pé onde tu estiveres, dizendo, Senhor, eu não posso, mas tu podes. Aí eu fico em pé e creio que tu vais me ajudar, me abençoar, que tu vais me fortalecer, porque eu não posso vencer as minhas fraquezas, mas tu podes fazer por mim e em mim o que eu não posso fazer. Vamos louvar o nome do Senhor. Enquanto cantamos, vem aqui à frente, colocar diante do Senhor sua vida em uma atitude de fé e de obediência. Deus não quer saber o que você andou fazendo ou em que você andou tropeçando. E Ele também não está perguntando para querer saber em que foi que você caiu. Ele está vendo você aqui em pé dizendo, Senhor, eu creio e eu confio. E agora eu te entrego minha vida nas tuas mãos. Minha vida entrego a ti. Diga isto. Os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei
Eu sei, Senhor, que Tu estás assentado num alto e sublime trono, e que Teu Filho Jesus venceu todas as minhas fraquezas, e sei que Tu podes me socorrer nas minhas fraquezas. Aqui eu estou, Senhor, no Teu altar, de pé diante de Ti, para Te pedir uma coisa: ajuda-me na fé e fortalece-me na obediência, que eu creia de todo o coração e que eu me disponha a obedecer-Te, a fazer a Tua vontade. Olha para as minhas fraquezas, Senhor, e toma-me nas Tuas mãos de hoje em diante. Quero colocar diante de Ti a minha vida, Te entregar agora em fé e obediência, para que eu experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fortalece a cada um dos Teus filhos, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Pode voltar ao seu lugar, enquanto ainda cantamos um finalzinho do hino. Senhor do universo, és o Filho de Deus, Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus Pai. Amém. Vamos agora